Fala, querido professor, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Robson e com muita alegria queremos apresentar esse subsídio da escola dominical para a classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos trabalhando com a lição do Discipulando, conhecendo Jesus e o reino de Deus. Se liga aí, neste próximo domingo, dia 9 de fevereiro, estará sendo lecionada a lição de número 6, que tem por título O Novo Mandamento. Então, antes de eu apresentar esses dois ilustres professores que estão comigo aqui, quero dar uma dica. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe para que este conteúdo abençoado chegue em mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Então vamos lá, sem mais delongas, quero apresentar aqui, que vai nos ajudar a expor o comentário da lição, professor Juliano Muniz. Essa empolgação do Robson é sensacional, né? Robson, prazer, rapaz. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com o Robson, com o Du vai ser apresentado daqui a pouco. Agradeço a Deus a oportunidade. Vamos bater um papo e conhecer um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. E do lado direito do professor Juliano, nós temos este meu amigo de cabelo grisalho, doutor Eduardo Ontiveiro. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos. Uma boa noite. Já falei antes, né? Lugar de destaque, né? Lado direito e tal. Mas é bom, Robson. Eu agradeço o convite, tá com você, com o Ju. Para mim é uma satisfação, é uma honra. E creio que esses minutos em que nós passaremos juntos, certamente nós vamos aprender muito, muito conteúdo, muita coisa boa. Então, que possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Glórias a Deus. Então, querido professor, se segure na cadeira, que estamos iniciando o nosso subsídio. E sempre lembre-se, importante, enquanto você estiver trabalhando a lição em sala de aula para o jovem, não se esqueça do objetivo da lição. O autor pensou nesta lição pautado em 3 objetivos. E eu quero ler aqui para você. Reiterar a necessidade e a importância do decálogo, não apenas para Israel, mas também para o mundo inteiro, para todo mundo. Então você já pode pensar, peraí, o que é o decálogo? Da onde vem essa palavrinha decálogo? Segundo objetivo, discutir o fato de a lei poder ser resumida em 2 grandes mandamentos. Aí você já formulou uma pergunta aí. Quais são esses 2 grandes mandamentos? Vamos estar discorrendo aqui ao longo desses minutos de aula. E condicionar o novo nascimento à imitação de Cristo. Glórias a Deus por isso. E essa prática do novo mandamento. Então esses são os 3 objetivos. E também tem a sugestão do texto bíblico, muito importante. Sempre verifique se o seu jovem, ele trouxe a lição, trouxe a Bíblia. Incentive durante a aula a eles abrirem a Bíblia, pesquisar versículos, deixar eles lerem, ter uma maior interação, ter esse senso de pertencimento. Isso é muito bom. Senão, muitas vezes, é aquela velha máxima, né? A pessoa fica balançando a cabeça, não estou entendendo nada, né? Então, verifique, faça perguntas, questione, verifique a face do seu aluno, como ele está se comportando em sala de aula. Pela misericórdia de Deus, nós 3 somos professores da ETEX e houve um período na pandemia que nós foi necessário dar aula online. E muitos não abriam câmera. Eu lembro, professor Eduardo, professor Juliano, que no final da aula eu falei para determinado aluno, viu? Abre a câmera, por favor, faça uma oração. O rapaz estava deitado na rede e o jogo do Corinthians atrás. Olha isso. Eu falei, Deus abençoe ele na prova. Né? Então, pessoal, o texto bíblico base aqui encontra-se em Marcos, capítulo 12,
versículo do 28 ao 34. Faça a leitura com seu aluno. E nós queremos ler aqui a meditação que está no Evangelho de João, capítulo 13, do 34 ao 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glórias a Deus por isso. Pessoal, uma questão importante também aqui, na lição de vocês tem a reflexão bíblica. Segunda, terça, até sábado, o autor propõe aqui versículos. Peça para o seu aluno diariamente até usar isso como uma forma de aprofundamento, de devocional, de reflexão e de indagações também. Sugira que ele traga perguntas para a aula, né? Você pode dizer assim: tenho todas as respostas, inclusive não sei. Aí você vai pesquisar. Não é vergonhoso, né? Não é vergonha para ninguém não saber, né? Então vamos iniciar aqui, pessoal. Eu queria convidar o professor Juliano Muniz. Amém. Ele vai estar falando sobre o tópico 1, decálogo, o decálogo. Lembrando que a lição, ela está pautada em 3 tópicos com seus devidos subtópicos. Então, professor Juliano, tópico 1, o decálogo, 1.1, Israel e a promessa abraâmica. 1.2, a lei de Deus. E 1.3, libertação e legalismo religioso. O professor Juliano já tem a palavra. Amém, amém. Bom, essa lição a gente está vindo seguindo a lição anterior, né? A lição anterior falou sobre o ministério de Jesus. E o foco dessa lição está mais para os tópicos 2 e 3. Esse tópico primeiro, ele é uma parte introdutória para explicar os tópicos 2 e 3, porque na própria meditação nossa, né, fala assim, um novo mandamento vos dou. Então, como Jesus está trazendo um novo mandamento, o tópico 1 é o antigo, né? Vamos falar do antigo. Então, esse decálogo, e o que o comentarista quer trazer aqui é a explicação do que era a lei para o povo de Israel. Então, o 1.1, né, que é Israel e a promessa abraâmica, Deus faz uma aliança com Abraão. Primeiro de tudo, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com uma única pessoa. Deus chama Abraão e tudo mais e faz essa aliança. Quem esteve no fórum de EBD na terça-feira passada, né? Eu vou falar passada, não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas na terça-feira que foi o Marinho que trouxe, ele falou bem isso. Deus faz primeiro uma aliança com Abraão e mais na frente Deus faz aliança com uma nação, que é Israel lá no Monte Sinai. E nesse intervalo entre a aliança com Abraão e a aliança com Israel, tem o período de Israel no Egito. E o Egito serviu para Israel, né, como se fosse a incubadora da nação. Foi ali que a nação, ali que se tornou de uma família para uma nação. Então Deus usou, inclusive o Egito, para transformar a aliança que ele fez com Abraão para se tornar uma nação. E o objetivo dessa aliança que Deus faz com Abraão é abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, não somente a família de Abraão. Quando Deus fala para Abraão assim, Robson, a sua posteridade será como os grãos de areia da terra e como as estrelas que estão no céu, às vezes a gente passa batido e pensa que é uma coisa só, mas ali é uma promessa dupla. Porque os grãos de areia da terra é algo terreno, mas as estrelas no céu é algo celeste. Então a nação de Israel são os grãos de areia da terra. Mas eu e você, nós somos as estrelas do céu. Entendeu? Pode ser que o Abraão nem imaginava disso. Mas entendeu? Ele falou assim, a sua posteridade será como os grãos de areia da terra. Você vai ter uma nação terrena de você, abençoada por você, mas também terá como as estrelas do céu. E hoje é sabido que existe mais estrelas no céu que grão de areia na terra. Então, você entendeu? Esse é algo extraordinário. Então, nesse 1.1, quando Deus chama Abraão, Deus já estava vendo não só a família de Abraão, mas também todos nós, crentes em Cristo. Você vai aprender isso em Gálatas, lendo Gálatas. Mas não é o foco da lição. A lição é realmente falar dessa aliança que Deus faz com Abraão e depois com a nação. O segundo tópico é a lei do próprio decálogo. O decálogo ele é o emblemático da lei, mas não é toda a lei, né? Na verdade, se você perguntar
no dia a dia para as pessoas mais comuns, eles vão achar que a lei de Deus era só o decálogo, né? Mas é listado aí 613, né? 613 preceitos e regras e leis que o povo de Israel tinha que cumprir. Mas desses 613, o decálogo é realmente o mais conhecido, né? Os 10 mandamentos. E qual que é a ideia desse decálogo ou dos 10 mandamentos? Que você vai dos 613 preceitos que você acha em Levítico, Números, Deuteronômios? Que o povo de Israel passa 400 anos no Egito, ali eles acabam adquirindo a cultura egípcia. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 500 anos, né? 500 e poucos anos. Você faça a comparação. 400 anos é muito tempo. Então vai uma família, né? Vai uma família lá, que é a família de Jacó, né? Os filhos de Jacó e as suas respectivas famílias, e sai de lá milhões de pessoas. Então a cultura egípcia estava muito enraizada em Israel. Então lá no Sinai, Deus traz toda a legislação para eles, que é para Deus falar assim, eu quero fazer de vocês uma nova cultura. Eu tirei vocês do Egito, agora eu tenho que tirar o Egito de vocês. E só uma observação, e o professor Juliano já voltando, a lição diz claramente, assim pode-se deduzir que a cultura egípcia era praticamente a cultura de Israel. É isso aí. E o professor Juliano disse, agora o desafio era tirar Israel dentro do coração tirar o Egito de dentro do coração de Israel. Perfeitamente. Então, a saída, né? Deus tira o Israel do Egito. Agora tem que tirar o Egito do Israel, né? Eles saíram, passaram o mar, beleza, saíram livre. Agora tem que tirar essa cultura egípcia do meio deles. E você percebe que é dada a lei, mas vira e mexe, você lê lá em Números, né? Vira e mexe, eles estão falando assim, eu quero cebola, eu quero não sei o quê. Eu quero voltar. Então, eles tinham essa ligação com o passado. Mas, enfim, o foco aqui é realmente essa legislação que Deus dá ao povo para que eles comecem a observar qual era a moralidade de Deus, o que é que Deus espera da pessoa, o que é que Deus quer da pessoa. E o terceiro subtópico, né, libertação do legalismo religioso, desse primeiro tópico em geral, né, é o principal deles, porque a gente vai ver no Novo Testamento falando que nós não estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça. Por uma lição de discipulado, talvez isso nunca vai vir essa pergunta, mas como nós estamos dando esse discipulado para jovens, os nossos jovens já conhecem a palavra de Deus, não são ingressantes. São alunos de escola dominical. Glórias a Deus por isso. Né? Esse é o ponto. Então ele pode pensar aqui e falar assim, então Deus aboliu a lei dele. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque Romanos 7,12 vai falar que a lei é santa, a lei é pura. E o problema nunca foi a lei. E isso eu quero ler, né? Ô, Ju, e assim, só um adendo. E a lei revela o caráter de Deus também, né? Sim. É santa. É santa. Deus é santo, Deus né? que deu, Mas veja só, o problema nunca foi a lei. Romanos 8,3 diz assim, porque aquilo que a lei não podia fazer. Aí você fala, pronto. O problema é a lei não conseguia fazer, mas eu continuo, por causa da fraqueza da carne. A lei não conseguia fazer, não porque ela era incompetente em fazer, o incompetente éramos nós, né? É o povo, a carne humana era fraca. Então Deus falou assim, faça isso. O ser humano não fazia. Então o objetivo da lei nunca era cumprido, não por causa da lei, mas por causa da fraqueza da carne. E a continuação desse versículo é linda, né? Aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Assim Deus condena o pecado na carne do seu filho. Maravilha, né? Então, a lei não conseguia porque nós éramos os incompetentes. Então eu falo, deixa que eu resolvo essa parada, deixa que eu resolvo isso daqui. Então tem gente que pensa que a lei acabou. E isso não é verdade. O próprio tema da nossa lição é um novo mandamento vos dou. Então, existe mandamento ainda. Existe mandamento a ser cumprido. O fim da lei é Cristo, mas veja só, quando Jesus vai falar, a gente vai falar mais para frente, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ou seja, Jesus está deixando claro, existem regras a serem cumpridas. O detalhe agora não são as regras que devem ser observadas para a salvação. A salvação a gente encontra em Jesus. Então, eu não observo as regras para ser salvo, eu observo as regras porque eu sou salvo. Porque senão a pessoa fala assim, então a gente não precisa observar a regra, agora liberou geral, né? E eu lembrei aqui, professor, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras,
para que ninguém se Glorie. glorie. Aí a pessoa quando pode pensar assim, então agora liberou geral, então seja pela graça aí Jesus resolve, eu não preciso mais me preocupar com a lei. Olha o que Paulo escreve, Gálatas 5:13. Cadê 5:13? Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, ou seja, vocês estão livres da lei. Vocês estão livres. O Gálatas é realmente esse emblema, né? Que o povo lá queria falar assim, tem que circuncidado. Velhos rudimentos, né? Aí Paulo falou assim, não, você é salvo pela fé, você foi chamado à liberdade. E aí ele continua, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Olha aí. Porque se você foi salvo por causa da carne, por causa do pecado, não volte para o pecado. E aquela historinha, né? Só fazendo um fechamento isso aqui. Imagina que a pessoa fumou a vida toda, né? Imagina eu, fumei a vida inteira, meu pulmão tá apodrecido, eu vou morrer. E aí, sei lá, não sei nem se existe isso, transplante de pulmão, vai. Tô inventando agora. Mas imagina o Robson aí com todo amor e carinho, pensa assim, Juliano, eu te amo demais, eu queria que você recebesse o meu pulmão. E aí ele entrega o pulmão dele para mim e ele morre por causa disso. Eu sou grato a ele, o Robson, porque ele me deu um pulmão novo para eu viver mais vida. Eu vou falar assim, bom, já que o Robson me deu pulmão, agora eu vou fumar mais um montão, né? Tem um pulmão novo para fumar. Não faz o menor sentido isso. Se o Robson me deu um pulmão novo, é para eu realmente parar com as coisas antigas. Então, a lei de Deus veio mostrando para nós, você vem quebrando a lei, você não vai se resolver. Então, eu vou dizer o seguinte, eu te dou um coração novo, eu te dou vida nova, eu te transformo. Aleluia. Agora que Deus me transformou, vou voltar para o pecado. Mas De jeito nenhum. deixa eu usar um português, mas tu é burro, rapaz. Você não acabou de entender que a catástrofe veio por causa do pecado? Então, de jeito nenhum. Então, a lei continua existindo, as regras continuam existindo, mas a salvação não é pelas regras, a salvação não é pelas leis. Nós nos esforçamos a obedecer porque Cristo nos deu uma nova vida e uma vida de obediência. Aleluia. Amém. Muito bom, bem colocado esse tópico. Agora vamos para o segundo tópico. Os 2 grandes mandamentos. Ame a Deus e ao próximo. O subtópico 2.1 vai falar amar a Deus. O 2.2, amar o próximo como a si mesmo. E o 2.3, o grande mandamento da lei. Professor Eduardo, por gentileza. Vamos lá, Robson. Já aproveitando a deixa do Ju, né? E a importância da gente falar da questão da lei é um mandamento. Né? É mandamento. Aí entra aquela questão do amor, né? Não é sugestão, né? É isso, é imperativo. Ame a Deus, né? Mandamento. Então, assim, se você tiver afim, se um dia você estiver bem, pode demonstrar amor. Não, o amor ele precisa ser demonstrado, precisa ser vivido na sua inteireza. E tanto é assim que a pergunta-chave, né, que eu acho que deve ser explorada é justamente nesse sentido. O que me move a amar? Né? Então, qual é a motivação que eu tenho para amar? E como que eu devo amar? Né? Porque assim, ok, e é muito claro isso, que Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Mateus 22 e 37 diz, ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E Jesus fala de todo o seu entendimento. Tem que ser algo racional, tem que ser algo querido, né? Então, o amor a Deus aqui, ele deve ser intencional. Ele deve ser... Você deve despender tempo para poder viver esse amor, provar desse amor. Então, a pessoa quando vem para Cristo, ela passa a desfrutar uma nova vida porque Deus é amor. E se Deus está vivendo nela, está habitando nela, porque assim, nós somos aquilo que consumimos. Então, se eu estou saturado da palavra de Deus, se eu estou cheio de Deus, eu vou, de uma forma muito fluida, transmitir Deus para as pessoas. E a Bíblia fala que a boca fala porque o coração está cheio. Né? Então, o grande erro dos algozes do Senhor Jesus naquela época era justamente que eles estavam vazios, realmente, de Deus. Eles queriam aparência, andava lá com tinha um mezuzá. Um legalismo exatamente. religioso. Batia no peito, gritava, fazia jejuns, andavam uns desfalecidos para mostrar uma aparente santidade, né? E aí Jesus vem e faz, Ju, essa reinterpretação da lei, em momento algum, justamente que o Ju falou, não aboliu, não mudou, né? Ele não deu uma, né? Ele simplesmente falou, gente, não é isso. Vocês estão olhando a perspectiva errada. Então, assim, tem
aquele episódio emblemático, quando eles apresentam a mulher adúltera, eles querem apedrejá-la, né, e tudo mais. E aí Jesus fala, a questão aqui não é o adultério. A questão aqui é você cobiçar, porque assim, tô cobiçando, então tá tudo bem, né? Assim, não é adultério, né? Jesus fala, não, é pecado tanto quanto o adultério. E aí fala, o que é o homicídio? É matar alguém, é tirar a vida de alguém. Olha que pecado, olha que coisa horrível matar alguém. Aí Jesus fala assim, eu odeio, seu irmão. O ódio é como se fosse um homicida, né? Então, essa questão do amor, ela vem muito, muito, muito forte, justamente porque já em Levítico falava para você não se vingar, para você tratar as pessoas com amor. Então, o próprio Deus, ele deu a lei, e é justamente por conta de fazer de Israel uma nação por excelência. Foi como o Gil falou. Então, assim, entraram poucas famílias no Egito, saiu uma multidão de pessoas aculturadas, né? Cheias de vícios, idolatrias e tudo mais. Então, quando Deus estabelece a lei, o que acontece? A lei, ela vem justamente para criar uma expectativa. Então, assim, por exemplo, espera-se que eu não vá matar. Né? Espera-se que eu não vá ultrapassar o sinal vermelho. Mas por quê? Porque a lei fala para não fazer. Né? Então gera-se uma expectativa. Então quando Deus estabelece ali as leis, ele coloca então uma expectativa. Bom, o povo vai andar corretamente e vai tudo bem. Só que aí a gente vê, né, que o povo dá aquelas desviadas e tudo mais, mas a grande questão aqui é justamente essa, o que nos motiva a amar. Então se eu amar a Deus, o amor, então assim, a questão horizontal, né? A minha questão horizontal depende da vertical. Se eu tiver saturado de Deus, cheio de Deus, eu vou viver isso plenamente. Então, e ainda é interessante que aqui quando ele fala sobre essa pessoa, né? O escriba, o doutor da lei, que estava falando com Jesus, Jesus fala, né? Você está próximo do reino, ou seja, ele tinha essa questão muito claramente, porque fala que é melhor do que sacrifício. Então, se obedecer à lei é melhor que apresentar o holocausto. Ou seja, é a questão do coração, não é a questão da materialidade, né? Ou seja, não é simplesmente o ato do adultério, mas é muito mais que isso. É você cobiçar aquilo que não é teu, né? Você viver uma vida que você não pode ter e você sempre querer mais ou sempre não aceitar aquilo que você tem. Então, Deus fala, e Paulo fala, né? Eu sei estar contente de contentamento, né? Então, o amor, ele justamente nos coloca numa condição, né, de servos do Senhor. E aí, o próprio Senhor Jesus na meditação fala, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando que a pessoa vai ser considerada discípulo? Quando ele amar um aos outros. Então aqui o amar o próximo não é o judeu, não é o outro samaritano, não é o outro ali, o outro escriba, não é aquela pessoa que está mais próxima a eles, mas é o pecador, é aquela pessoa que está distante, é aquela pessoa que precisa de uma ajuda, aquela pessoa que realmente está distante, né, mas precisa de alguém para ir lá e trazer ela para o reino de Deus. Então, eu acho que essa questão que o professor pode justamente trabalhar aqui nesses dois pontos sobre os dois grandes mandamentos, é justamente trabalhar essa imperatividade. Não é uma escolha, você decide amar ou não, você decide buscar a Deus ou não. Você pode se permitir ser saturado, né, ou ser cheio de Deus para poder então amar o próximo. E nisso é revelado o amor de Deus, né? Acho que esse aí seria... Eu acho interessante quando você falou assim do amor horizontal e vertical, né? Jesus falou para Pedro assim, Pedro, você me ama? Aí Pedro tenta conversar, ele fala assim, então cuide dos meus ovelhinhas. Pacienta isso. Então você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Aí você fala assim, eu não gosto muito delas não, mas por causa do Senhor eu vou cuidar delas. Porque às vezes a gente fica bravo com as coisas, mas fala assim, Jesus ama ele. Às vezes eu tô bravo com alguém, Jesus ama ele. Eu sempre conto, né? Mas faz bastante tempo isso. E um beijo para minha esposa, né? Vou citar ela aqui. Uma vez, eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela assim, olha, eu te amo, falando para minha esposa, mas o meu amor por você, ele não está atrelado somente a você, ele está atrelado ao meu amor para com Deus. Então a gente estava falando sobre traição, algumas coisas assim, nem lembro que tinha levado ao contexto. Eu falei para ela assim, olha, eu nunca te trairei não por causa de você,
Mas é porque isso é uma ofensa ao Deus a que eu sirvo. No primeiro momento, ela ficou brava comigo, agora. Ficou assim, peraí, eu não vale, não tenho valor. Só que daí ela refletiu e falou assim, não, peraí, esse vínculo é muito maior do que um vínculo humano, porque ela pode falhar, eu posso falhar, nós somos falhos. Mas quando você para e coloca esse vínculo no Deus, que Deus falou assim, não, o seu vínculo no horizontal tem que estar agarrado no vertical. No vertical. Então, eu amo o Robson porque eu amo a Deus. Eu amo o Eduardo porque eu amo a Deus. E por Deus amar o Eduardo, então também tem que amar o Eduardo. Então, esse vínculo tem que acontecer. E às vezes as pessoas não amam o próximo porque o próximo fez alguma coisa, beleza. Só que pensa, o fato de você não amar o próximo ou não amar o outro, você não está ferindo o outro, você está ferindo o caráter de Deus. Porque ele espera isso, ele espera isso. E João fala, né? Se você não consegue amar o próximo que você vê, você vai falar que você ama Deus. E pessoal, agora a barra aqui ela vai subir, o padrão vai subir. Porque nós vamos para o tópico 3. O novo mandamento nos aproxima do reino de Deus. Subtópico 3.1, o novo mandamento. 3.2, Jesus como referência. E o 3.3, somos Cristo para o próximo. Uau! Professor Juliano. Bom, esse ponto aqui, né? Eu já queria introduzir ele lendo Romanos 13 e o verso 8 a seguir. Porque a gente falou da lei, falou do amor e agora vai entrar na parte mais prática. Mas veja só, Romanos 13, 8 até o versículo 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, ou qualquer outro mandamento que houver, todos eles se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Que é o resumo do que nós dois falamos até agora. Sim, Entendeu? Então, não são palavras do Eduardo, é a palavra de Deus que está falando para você que o cumprimento da lei é o amor. E aqui, né, nesse novo mandamento, como o Robson comentou, o que Jesus faz, ele eleva o padrão. Porque, veja só, no primeiro tópico que a gente falou da fraqueza da carne. E é impossível para o homem cumprir a lei de Deus. Todo o Antigo Testamento, qualquer coisa. Por quê? Porque nós estamos mortos em ofensas e em pecados. Mas quando Jesus nos vivifica... Vocês entenderam. Opa, sim. Agora, temos em nós a habitação do Espírito Santo. Então, aquilo que era impossível de ser feito, entra na possibilidade. Então, o Espírito Santo é que nos guia a não pecar. Então, se eu peco, eu tenho 38 anos de um infeliz matrimônio com o pecado. Estou tentando resolver essa parada ainda. Mas agora a responsabilidade é toda minha mesmo, porque Jesus já me empoderou através do seu Espírito Santo a viver uma vida sem pecados. Eu fui liberto da escravidão do pecado, então eu consigo resistir através do Espírito Santo do pecado. E por causa disso, então Jesus fala assim, bom, agora que eu já empoderei você, te dando vida e te dando o Espírito Santo, eu vou mostrar qual é o relato verdadeiro da lei. Quando você ouviu não adulterarás, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando você olhar para a mulher do outro e desejar no teu coração, você já está errado. Então, quando isso acontecer, já para e pede perdão imediatamente. Que pro pessoal daquela época isso não tinha nenhum problema. Não tinha nenhum problema. Um adultério é o ato físico ali, né? E Jesus falou assim, você ouviu lá, não matarás? É o que estava escrito, não matarás. Jesus falou assim, se você já desejar a morte do teu irmão, se você já se irá com ele, você já errou. Então veja que Jesus pegou a lei e colocou num patamar muito mais elevado. Se antes era impossível para a fraqueza da carne, agora ficou mais impossível ainda. Mas não. Por quê? Porque nós fomos vivificados por Jesus e temos o Espírito Santo habitando em nós. Aleluia. Então o Espírito Santo está sempre dando alerta. Meu irmão, você pode ter certeza. O Espírito Santo, se você tem Jesus no coração, o Espírito Santo habita em você, você vai receber o alerta de Jesus. Fala assim, isso não é certo. Para. E quando você fizer, porque você não parou, ele vai ficar lá perturbando até você pedir perdão. Então, um novo mandamento é Jesus falando assim, olha, eu vou trazer a realidade, aquilo que realmente espero de vocês. Então, a lei já não está mais escrita em pedras. Agora a lei está escrita
no nosso coração, que era aquilo que Deus... E Joel fala, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, né? Exatamente isso. A disposição realmente em obedecer, né? E voltando, né? Mas como que eu posso fazer tudo isso? A lei era gigante. Meu querido, o cumprimento da lei é o amor. Entendeu? Você está tratando a pessoa com amor, você está tratando a pessoa com dignidade, mesmo que ela tenha te ferido ou qualquer coisa. Então, se você estiver falando com amor, você está cumprindo a vontade de Deus. E aí, o segundo subtópico, né? Jesus como referência, né? Eu estava comentando aqui fora, né? Antes era ame o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus eleva o padrão, né? Jesus tem que levar o padrão. Então agora é ame o próximo como eu vos amei. Aleluia. Agora não é mais baseado no amor de um para com o outro. Não é mais baseado. Agora é ame o próximo, ame o outro, Como ele nos eu amou. te amei. Então, Aleluia. esse é o ponto. E aí eu queria só salientar aqui como é que Jesus nos amou, né? Eu, com todo respeito aí, gostaria que você pensasse no pior dia da sua vida. Aquele dia que eu não gostaria de ter vivido. Sei lá o que tem acontecido, com toda a licença de tocar num momento tão delicado. Mas, Robson, no pior dia da minha vida, se alguém viesse pedir alguma coisa para você, virar para você e falar assim, ô Robson, eu preciso de uma ajuda, vamos lá em casa. O que você falaria para ele? Talvez você falasse assim, cara, desculpa, mas hoje não Estou bem hoje não consigo, estou sem força. Estou sem força, hoje não é o dia não. E se essa pessoa que vai vir falar para você, me ajuda, foi a pessoa que causou o pior dia da sua vida, o que você falaria? Você ajudaria ele? Aí talvez não, né? Nem Moisés, o homem mais manso da terra. Talvez não, né? Mas eu quero salientar aqui com os irmãos. O pior dia da vida de Jesus, sem dúvida, foi a cruz, né? Ele sofreu a noite inteira acordado, em oração, os discípulos abandonaram. Ele chega a dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Está passando por coisas que ele nunca passou, foi espancado, está sendo ridicularizado. Sem dúvida nenhuma, Teve um julgamento fraudulento. Passou na mão de Caifás, de Anás, do Sinédrio, foi para Pilatos, foi para Herodes, voltou para Pilatos. Foi sem dúvida nenhuma, e com todo respeito ao seu dia ruim, não compara-se ao dia de Jesus. E Jesus na cruz, Robson, sabe, sem sentir consolo de ninguém, sem sentir companhia de ninguém, parece um peão do lado dele lá. O motivo dele estar sendo crucificado, ele fala assim, Senhor, me ajuda que eu estou morrendo. Rapaz, se fosse eu ali, eu acho que eu já tinha falado, vai cuidar da tua vida. E antes estava fazendo chacota. Os dois. Isso, os dois estavam zombando. E Mateus fala, né, que os dois... E aí depois ele reconhece e fala assim, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Rapaz, ali eu vejo que realmente Jesus é Jesus. Ele tira força da onde não tem, ele tira consolo da onde não tinha, porque nem ele estava sendo consolado, ele tira amor da onde ele não estava recebendo de ninguém. Eu até acho que aquela frasezinha, ainda hoje estarás comigo no paraíso, foi entre um respirar e outro, né? Puxa o fôlego e solta de uma vez, né? Tipo, olha, o máximo que eu consigo fazer não é em verdade, diga, aqueles lindos sermão, não. Ali virou e falou assim, fique em paz, eu vou te ajudar. Meu irmão. Aleluia. Jesus para de olhar para si e olha para aquele que estava ferindo. Ele foi oprimido por causa daquele homem também. E no pior dia da vida dele ainda tinha um olhar para ajudar, para amar. Então, irmão, se é para usar Jesus como referência, saiba que nós temos muito que caminhar ainda. Tem muito que caminhar. E o último tópico desse aqui, né, é o somos Cristos para o próximo. Meu querido, presta atenção. Nós, crentes em Cristo, temos que ler a Bíblia. Deus colocou no coração do nosso pastor de a gente sempre ler a Bíblia. E, óbvio, né, é obrigação nossa. Mas se você parar para refletir mesmo, quantos crentes leem a Bíblia de verdade? Talvez são poucos. E é para ser obrigação nossa ler a Bíblia. Nossa ferramenta, né? Nosso GPS. E deixa eu fazer essa autocrítica, né? Se nós que deveríamos ler a Bíblia não lemos, então deixa eu falar em contexto geral, né? Porque nós lemos a Bíblia, mas aqueles que se dizem cristãos às vezes não lê. O que você espera do não cristão? Aí é realmente que ele não vai tocar na Bíblia mesmo. Então, o mais próximo do que um não cristão vai ter da Bíblia é o seu testemunho. É o seu testemunho, Robson. E por isso que Jesus vira e fala assim, ó, lâmpada para os meus... Jesus não, né? O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, qual que é a lâmpada para o seu pé, Robson? É a palavra de Deus. Aleluia. Então, eu preciso ler a palavra de Deus... Sim. Para que ela ilumine o meu caminho, para que ela me ilumine e me faça caminhar. Mas quem que é a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo.
Entendeu? Não é lâmpada para o mundo. Você é a pessoa que vai iluminar o caminho do outro, para que ele possa ver. Então, nós somos o Cristo para o próximo. Então, nisso conhecemos o amor, que nós nos amemos. Jesus falou assim, nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, as pessoas têm que olhar para nós e ver luz em nós. Assim como a palavra de Deus é luz para nós, nós somos luz para o mundo. Somos luz para as pessoas não cristãs. Então, como que eu posso ser cada dia mais luz? Tendo a palavra de Deus como luz. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, pedir misericórdia de Deus, para que nós sejamos Cristo para o nosso próximo. Ô Ju, e um detalhe, né? A luz, ela não pode ficar escondida, né? Ela tem que estar aparente, tem que estar sempre para que as pessoas vejam mesmo essa luz e para que Cristo seja refletido através das nossas vidas. E é por isso que essa lição ela vem de um momento muito oportuno, justamente para que nesse momento, né, que o mundo vem atravessando, né, esse período de corrupção, os crentes mesmo possam se conscientizar, falar, qual é o meu propósito aqui? É refletir Cristo para as pessoas, é ser, né, um guia, é ser um farol para essas pessoas que estão perdidas. E muita gente fala assim, esse mundo não tem mais jeito. Não tem jeito, é como o Gil falou, existe luz, existe sal, há um povo que preza a incorruptibilidade, né? Não vamos nos corromper, mas vamos ser sal, vamos manter os princípios que a gente falou sobre o amor. Então, as pessoas precisam entender que fomos chamados para cumprir um propósito, que é refletir Cristo, permitir que, como o Gil falou, que elas cheguem mais próximo de Cristo. Quem? Nós, a igreja, né? Aleluia. O importante, deixa eu continuar, pessoal, já que nós começamos, né? Falar de luz, né? Falar de luz como amor. Perceba uma coisa importante, né? A luz, ela ilumina o caminho, mas não faz caminhar. Você entendeu? Então, a gente tem que entender quais são os limites. Por exemplo, a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho. Mas ela não me faz caminhar. A decisão de caminhar é minha. Sim. Por isso que Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras tem luz. Mas e as pratica? Aí é o homem prudente. Então, para nós, temos que ler a palavra e praticar. Por que isso é importante? Porque quando a gente se torna luz para as pessoas, entenda, nossa função não é obrigá-las a tomarem uma decisão. Nossa função é ser a luz para mostrar. Esse é o caminho. A decisão dela vai ser tomada mediante o Espírito Santo e o relacionamento dela, que o Espírito Santo que vai a convencer do pecado e ela vai tomar uma decisão. A gente tem aquela mania de tipo, porque a gente comeu da graça, né? Isso é bom demais, né? Eu quero que todo mundo coma, mas não dá para forçar a outra pessoa a fazer. Então, a gente tem que ser luz, tem que mostrar, olha, isso é muito bom, esse é o caminho, caminhe por isso, mas a decisão tem que ser da pessoa. Então, mesmo que eu obrigue alguém a caminhar comigo, ela pode estar aparentemente andando, mas não estará andando. Somente ela e Jesus conseguem ter essa definição. Então, nossa função é ser luz. Nós temos que, para nós, ler a palavra de Deus e caminhar na palavra de Deus e ser luz para as pessoas, para que elas possam encontrar caminho e abrigo seguro para as vidas delas. Glórias a Deus. Amém. Pessoal, muitas vezes, a única Bíblia que o ímpio vai ler é a sua vida. Ele vai te observar. Lembre-se que você é embaixador de Cristo. O embaixador não fala por ele mesmo. Ele representa alguém maior. Então, seja sal, seja luz. Professor, comente isto com os seus alunos. É um privilégio nós representarmos a Cristo. É um privilégio nós sermos sal, sermos luz, sendo sal provocar a sede nas pessoas. Falar de Cristo. Eu lembro que uma vez, indo embora da empresa, eu entrei na copa da cozinha, o rapaz falou assim para mim, você tá cansado? Aí eu olhei para ele e falei, não, eu tô feliz. Ele, mas por quê? Eu falei, rapaz, vai ter um congresso agora de jovens e eu vou lá participar. Ele, é mesmo? Conta um pouquinho mais sobre isso. Provocando a sede na pessoa. Porque reclamar, muitos fazem isso. Então, aproveite a oportunidade. É na fila ali do caixa do mercado, é algum lugar que você vai. Quando alguém reclamar do seu lado, você fala assim, Deus está erguendo a bola para me chutar. Eu vou falar da palavra aqui. Eu vou falar do amor incondicional de Deus. Eu vou ser embaixador. Pregue em todo o tempo. Precisar, use as palavras. Exatamente. Como já diria, né? Então, com exemplo, com atitude, falando da palavra de Deus, com integridade, com amor, e assim o nome do Senhor
vai ser glorificado. Agradeço de coração aqui ao professor Juliano, Amém. ao professor Eduardo Ontiveiro. Querido professor, eu quero orar pela sua vida agora. Que neste domingo você lecione uma aula direcionada pelo Espírito Santo. E a palavra e o ensino que você estará ali lecionando alcance os corações. Vamos orar. Soberano e poderoso Deus, obrigado por este momento, Senhor. Estamos aqui gravando esse subsídio da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que sem Ti nada podemos fazer. Papai querido, venha abençoar a cada professor. Venha direcioná-los, guiá-los, abrir o entendimento, Senhor, dando graça da Tua palavra. Que os corações dos jovens, Senhor, ó Deus, venham guardar esta palavra, venham praticar, Senhor. E nossos jovens são bênçãos, os nossos jovens, Senhor, são labaredas vivas para influenciar na escola, na faculdade, no curso técnico, entre a família. Ó papaizinho querido, cuida do nosso campo de Jundiaí. Ó papai querido, continue a cuidar deste canal Rota 146, abençoando vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo. No precioso nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor, galera. Obrigado, Grande tchau, abraço. tchau. Deus abençoe.